Ruptura. Você sabe o que significa essa palavra para sua loja? Na verdade, ruptura quer dizer para você prejuízo. Como é que isso funciona? Como isso acontece na sua loja? Para aqueles que talvez não estejam acostumados com essa palavra, ruptura tem a ver quando o cliente procura um produto na sua gôndola, no seu estabelecimento comercial, e ele não encontra isso. Isso ocasiona vários prejuízos, tanto para você como para a imagem da sua empresa. Vamos supor que um dos maiores problemas que pode ocorrer no quesito ruptura, sabe qual é? É quando você faz uma promoção, ou coloca um cartaz, ou distribui um panfleto, ou você coloca no carro de som, na bicicleta de som, um produto anunciado com preço reduzido. Eu vou citar aqui várias formas que a ruptura ela pode fazer você perder dinheiro. Se você quiser saber mais sobre isso e está gostando desse conteúdo, ajude uma pessoa que talvez você saiba que precisa dessa matéria. Então, compartilhe lá no seu grupo, né? Passe para essa pessoa. Dê o seu like aí se você está gostando, o dislike se está gostando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já me conhecem e os que não me conhecem, meu nome é Roberto Dreg, eu sou psicólogo do ponto de venda. Faço você dar um passo de cada vez, mas para você o céu é o limite. O céu é o seu sonho. Hoje a gente está falando sobre ruptura. Ruptura, na verdade, é quando o cliente vai meter a mão em um produto e ele não existe. Pesquisas mostram, olha que interessante, que quando existe ruptura dentro de um produto na sua loja, as suas vendas, tá? A gente tem que entender bem isso. Quando as suas vendas caem em 3%. Mas sabe o quanto cai no seu lucro? Uma margem de 10% no seu lucro. E aí eu estava falando aqui que quando acontece essa falta de produto, o que pode acontecer? Nunca a ruptura pode acontecer quando você faz a promoção de um produto, porque isso cria uma imagem ruim da sua empresa. Parece que o cliente foi enganado. Imagine só, né? Vamos lá para o meu mercado, compre esse produto a tanto. E aí a pessoa se dirige para lá. E nesse momento, o que acontece? Não tem o produto na loja. Olha que coisa terrível que acontece na mente do cliente. Ele se sente lesado. Isso nesse caso. Por isso, quando você for fazer uma promoção, você tem que estar com o estoque mais cheio. Você tem que reforçar o seu pedido. Ou caso você tenha um lugar onde você consiga comprar mais pertinho, você possa reforçar imediatamente exatamente aquele produto para poder vender por aquele preço que você anunciou. Mas viu que interessante? Quando existe ruptura de produtos na sua loja, muita coisa acontece na mente do cliente. Por exemplo, coisas básicas podem vir a acontecer na mente dele. Como assim coisas básicas? Sim, são praticamente coisas que acontecem quando um cliente procura uma marca e ele não encontra. E uma delas é muito ruim para você. Sabe qual é? É a troca de loja. Isso é terrível. Outra coisa que acontece é diminuir o seu ticket médio. Ou seja, se o ticket médio da sua loja é R$100, o que acontece quando ocorre a ruptura? Dependendo do valor agregado e de quantos produtos esse cliente vai comprar, a sua margem, né, do ticket médio, para aqueles que não sabem o que ticket médio, é a média. Vamos supor que você venda num dia para 10 clientes. Eu estou falando assim para que vocês entendam o que isso significa. O ticket médio é o seguinte: vamos supor que 10 clientes vão na sua loja comprar algum tipo de produto. E todos eles, né, um compra 20, outro compra 1, outro compra 9
outro compra 10, e aí na soma desses 10 vão dar R$100. Isso quer dizer que se foram 10 clientes, o seu ticket médio é R$10. E aí existem lojas que têm um ticket médio de R$100, R$200, mas quando falta esse produto, a consequência na ruptura é exatamente essa. Só para você ter uma ideia, por exemplo, existem supermercados que têm até 45 mil itens. Sabe quantos itens tem um hipermercado? Uma faixa de 130 mil itens. É item à beça, né? Mas olha como isso prejudica a venda no geral do seu produto. Prejudica na queda da sua venda em 3% e prejudica no seu lucro em 10%. Por quê? Porque o cliente muitas vezes troca de loja. Essa loja sempre está faltando esse produto, coisa e tal. Por isso que é importante você sempre ter o feedback com o seu cliente para entender quais são os produtos que ele quer que você tenha na sua loja. Adiamento de compra é outra coisa que acontece. E esse adiamento é complicado. Por quê? Porque às vezes, não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes. Eu estava indo em um supermercado e fui para comprar um produto específico, acabei levando outros, mas aquele principal que eu queria não tinha. Eu encontrei uma fila no supermercado. E aí o que eu fiz? Eu não queria gastar tempo em duas filas. O que eu fiz foi simples. Eu larguei todas as compras de lado e fui no concorrente. Você quer que isso aconteça na sua loja? Não. Então você tem que tomar muito cuidado para que a ruptura não aconteça na sua loja. Agora, o que pode acontecer também é a troca da marca. Ele pode substituir muitas vezes um sabão por outro, mas o que está no topo da lista é a troca de loja e o adiamento da compra ou o cancelamento da compra. E por último, ele faz aquela substituição meia boca ali para uma mesma marca. Mas muitas vezes o que acontece chama-se ruptura fantasma. O que vem a ser uma ruptura fantasma? Na verdade, a gôndola está vazia com a etiqueta daquele produto e o produto está na sua loja dentro do estoque. E aí você está perdendo venda, você está com o seu dinheiro investido e você, na verdade, não está vendendo. Por quê? Porque não houve um controle. Por isso é muito bom você fazer um controle exato, podemos dizer assim, em relação aos seus estoques. Existem vários fatores que são analisados quando acontece a ruptura em relação ao cliente. Várias pesquisas já foram feitas em relação a isso. Mas a gente tem que entender qual é a categoria daquele produto que talvez esteja faltando, né? Qual é a lealdade da marca do consumidor para determinadas marcas. E aí tem a ver muito com aquilo que eu falo aqui, né? Aquele produto que o cliente marca preço também tem a ver com a fidelidade dele. Um deles é o Leite Ninho. Quem não sabe o preço do Leite Ninho? Qual é o mercado que pode deixar de lado o Leite Ninho? São poucos que têm essa arrogância de largar de lado um produto tão importante na mente e no coração do consumidor. E quando um produto desse que o cliente marca preço, que faz parte, né? A gente falou aqui na faixa de 45 mil produtos. Existem dentro do seu mercado 80 produtos que nunca podem faltar, que são aqueles produtos que são, podemos dizer assim, da cesta básica. São os produtos que você mais vende, são os produtos que têm o maior giro dentro da sua loja. Quando esses produtos faltam por ruptura ou por falta do produto, isso afeta muito a mente do cliente. Agora, a gente tem que saber o significado, a importância desses 80, 90 produtos que está na curva, podemos dizer assim, curva A de compra do seu consumidor. São os produtos que você mais vende na sua loja. E você sabe disso como?
você entende exatamente o significado, a importância desses produtos, porque esses produtos são aqueles produtos que têm um maior giro dentro da sua loja. E quando eles faltam, o impacto no seu lucro e nas suas vendas é devastador. Então, nesse tipo de produto, você tem que ter um cuidado extra, você tem que ter um controle extra, um controle de compra, e aí tem a ver com gestão, né? Agora, qual é a frequência de compra dentro do seu supermercado? Isso também afeta. Por quê? Quando você sabe qual é a frequência de compra do seu cliente, você considera a possibilidade da repetição do cliente comprar aquele produto. Existem produtos dentro dessa linha de 70, né, 80 produtos que mais vende dentro daqueles 45 mil produtos que tem dentro de um hipermercado, dentro de um supermercado, que não podem faltar. E aí você vai entender que existem produtos que você vai ter que fazer uma compra semanal. Existem outros produtos dentro dessa mesma linha, dos 80 produtos da linha A, que você talvez consiga fazer uma compra a cada 15 dias. Mas se você entende essa frequência, né, de compra, tanto do seu consumidor como a sua, você evita exatamente a ruptura. Outra coisa que ajuda também são produtos de tamanhos de embalagens diferentes. Por exemplo, às vezes existe o mesmo produto, você está aqui, o Nescau, existe o Nescau, a farinha láctea, né? Ela existe aquela latinha de 400 gramas, não sei se hoje já abaixou para 370, estamos em abril, tá? Bem no meio da crise do coronavírus. E por que eu quis abordar isso? Exatamente porque em algum momento vai haver algum tipo de ruptura por causa de uma crise que talvez se instale no Brasil. E aí, quanto maior é o seu planejamento, menor vai ser o seu prejuízo. E aí, quando a gente entende exatamente a disponibilidade do tamanho de embalagem, você tem que ter pelo menos uma dessas embalagens que roda mais dentro do seu mercado com um estoque maior. Por quê? Porque caso venha, né? Vamos supor que você tenha, existe hoje, né? Basicamente a farinha láctea, vamos falar de farinha láctea, né? De 400 gramas, em alguns lugares já está em 370, né? E aquele sachêzinho. É o mesmo produto em embalagem diferente. Qual vende mais na sua loja? Então, você pode ter o primeiro produto, que talvez seja o sachê na sua loja, por causa do seu público, esse produto ele vende mais, e você ter como um estoque reserva para que a ruptura não haja na sua gôndola das latinhas. Você pode fazer isso, não tem problema. O consumidor aceita esse tipo de troca de vez em quando. Isso não pode ser uma prática dentro do seu supermercado, tá? Agora, vamos supor que você já seja um supermercado de classe A, onde a latinha seja o produto de farinha láctea que mais vende na sua loja. Viu aí classes de consumo? Classe uma classe superior vai comprar talvez 400 gramas, uma classe inferior talvez compre menos. E talvez você esteja numa classe inferior, onde também a pessoa vai comprar latinha. O que eu estou falando aqui é de ruptura. Então, aquela classe maior, ela tem um giro bem grande daquele produto, mas pode contar, né, com o tamanho diferente da embalagem como um estoque suplementar, porque o cliente ele aceita de vez em quando fazer essas compras. E aí, uma coisa que vale muito a pena você pensar é a lealdade do cliente à sua loja é exatamente quando a ruptura não acontece. Quanto mais você consegue atender bem o cliente com os produtos que ele quer, da maneira que ele precisa, o que acontece então? Acontece que a lealdade à sua loja vai crescendo. Muitas pessoas vêm me procurando dizendo que elas estão perdendo ou elas têm menos chance de ter clientes porque são menores do que o seu concorrente. No momento que você determina qual é o seu mix, e aí é o que eu falo, como no jogo da amarelinha, um passo de cada vez, mas você tem que dar sempre, todo dia, um passo em relação à execução das coisas que a gente ensina aqui, porque senão você não tem resultado.
E aí, exatamente nesse momento que é testado, né, a paixão pelo cliente, pela sua loja, vamos supor que eu falei aqui de um supermercado que tem 45 mil produtos. Vamos supor que agora você só tenha na sua loja os 100 produtos da cesta básica e top. Você tem que ter sempre esses produtos, porque de alguma forma, aqueles clientes que estão sempre indo na sua loja, eles se fidelizam por causa desses produtos. E quanto mais rápido você conseguir, tem um vídeo aqui que fala sobre isso, que você conseguir aumentar toda semana ou toda vez que você for comprar um novo mix de produtos, ou aumentar o seu mix, você tem 100, então na próxima compra o ideal seria que tivesse 101. Na próxima compra que você compre a cada semana, que o seu mercado compre a cada 15 dias, na próxima compra que o seu mix aumente para 102. Eu vejo muita análise de loja aqui na empresa que a gente faz de produtos muito repetitivos, com estoque muito grande de um único produto que eu tenho certeza que não gira na loja. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, ao comprar, fazer uma escolha seletiva daqueles produtos que mais saem, e aí, com aquele feedback, com a comunicação junto ao seu cliente, entender quais são os produtos que ele precisa. E nesse caso, quando você utiliza essas duas informações, você vai cada vez mais crescer, independente de quantos produtos você tiver na sua loja. O importante é que se você se propôs, se nesse momento a sua interação com o cliente é que você tenha 50 itens na sua loja, maravilha, que você sempre permaneça com esses 50 itens, que nunca deixe faltar nenhum desses itens na sua loja. E aí o que você tem que fazer gradativamente, todas as compras, aumentando um pouquinho o número de produtos. 1, 2, 3 e aí vai. E quanto maior é o seu mix, maior é o número de clientes que vão procurar você. Espero que tenha ajudado você com esse vídeo que vem falando sobre ruptura de gôndola, que nada mais é, nada menos é que quando um cliente tem um desejo ou a necessidade de comprar algo e vai na sua loja, não encontra, o que acontece? Cria uma insatisfação, ele realmente cria uma atitude em relação às compras no seu supermercado como algo não importante. E aí a fidelidade, né, em relação à sua loja, a paixão pela sua loja diminui. E aí o que você tem que fazer para que essa paixão cada vez mais cresça? Você tem que aumentar o mix de produtos. Uma coisa importante para que você aumente, para que você cresça, é que cada vez mais você faça o seguinte. Existe uma técnica de você obter uma lucratividade de uma determinada venda durante aquele mês e você reinvestir grande parte ou a maior parte que você consegue fazer para o seu negócio. Essa técnica ela vai fazer com que um pequeno lucro se torne um lucro gigantesco com o passar do tempo. Ou seja, você ganhou inicialmente muitas pessoas incrível, mas querem começar um negócio com muito pouco dinheiro, mas muito pouco mesmo, às vezes R$1.000, às vezes R$600 aí, né, que todo mundo está ganhando agora nesse momento de crise. E me pergunto, é possível? Tudo é possível. Se a gente for analisar a história do comércio, né, a Casa da Banha, né, que foi um dos maiores supermercados, podemos dizer aqui do Rio de Janeiro, talvez um dos maiores, né, do Brasil na sua época, ele começou como? Ele começou comprando banha para revender, simplesmente isso. Houve uma época de crise em relação à banha, como nós estamos vivendo agora. E o que a Casa da Banha fez? Ele conseguiu importar uma grande quantidade de banha para o Brasil, e aí ele não conseguia fazer a distribuição disso um por um, como que ele gostaria de fazer. E nesse momento, o que ele fez?
ele começou a distribuir isso para outros supermercados. E aí foi crescendo aos poucos e de repente, quando ele viu, além de vender um único produto que era banha, ele começou a vender arroz, feijão, açúcar e se tornou um dos maiores supermercados aqui do Rio de Janeiro e talvez do Brasil na sua época. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que independente do dinheiro que você tenha, independente se você vai começar com um produto, ou com 100 produtos, ou com 45 mil produtos, ou se você vai abrir um hipermercado com 130 mil produtos, não faz diferença. O que faz a diferença é você dar um passo de cada vez. E aí, o céu é o limite. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assina o canal aí. Isso é muito importante para que cada vez mais pessoas conheçam essas informações e o YouTube, o Facebook possam divulgar isso cada vez mais. E como sempre, é um prazer muito grande estar com vocês aqui e a todo momento. Um grande abraço.